Fala, galera, muito boa noite. Vamos aqui dar continuidade ao nosso capítulo 4. Para quem ainda não me conhece, é novo aí na sala New Way Gold. Meu nome é Alexandre de Oliveira, né? Sou aqui encarregado pela parte educacional desse projeto. E hoje nós vamos dar continuidade aí no capítulo 4, falando sobre este assunto aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês e botar essa minha carinha um pouquinho mais para cá. Capítulo 4, gráficos e introdução ao candlestick. Um assunto bem interessante que a gente vai começar já a falar algumas coisas e no último slide lá eu vou dar uma ideia para vocês do que virão nos próximos capítulos, tá? Então fica até o final aí para gente passar para vocês o cronograma das aulas aí que virão mais adiante. Lembrando que na semana passada a gente pulou um pouquinho a escada do conhecimento, né? A gente foi para um assunto um pouco mais técnico, que era Fibonacci, e agora aqui a gente dá continuidade nos degrauzinhos aí de conhecimento. Beleza? Vamos passar aqui. Os objetivos, então, da nossa aula de hoje, gráfico de linha e suas funções. Vamos falar sobre o gráfico de barra, gráfico de velas, ou também conhecido como candlestick, a história dos candlesticks. Não se preocupem que eu não vou perder uma hora aqui, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá? Falar sobre a escala aritmética e a escala logarítmica, e a gente vai ver a diferença gritante entre as duas e a questão matemática que a gente tem que tomar muito cuidado entre elas, tá? Tempos gráficos e suas importâncias também. Sobre a leitura de gráfico, então, gráfico, ele é uma leitura técnica, né? Muitas pessoas, como eu falei lá no primeiro slide, têm um certo preconceito de que gráfico não funciona, porque não sabem ler como deve ser lido. Existem vários gráficos dentro da área técnica de análise de papéis, né? Existe o gráfico de barras, existe o gráfico de linha, existe o gráfico de Renko, existe o gráfico de candlestick, né? Então, existem N's e N's e N's formas de se analisar tecnicamente o movimento de um ativo. E quando a gente fala, né, que, poxa, isso daí é impossível de entender ou isso não funciona, é a mesma coisa que eu, como não músico, olhar isso daqui. Estou olhando uma partitura musical que tem a tradução aqui de uma música, né? Para os olhos bem treinados de um músico, ele consegue identificar a música, até mesmo solfejar essa música, né? Na cabeça dele, ou até mesmo através da voz, por causa das notas que estão compostas aqui nesta partitura. Para o leigo, nada mais passa aí do que um monte de bolinha preta, né? Com os rabisquinhos aí para cima, sem interpretação nenhuma das mínimas, semínimas, os acordes formados, os colchetes formados, porque não tem o treinamento para isso. Não sabe nem se é a partitura de um piano, de um violão, do que é, né? Então, para os olhos bem treinados, muita informação. Para olhos pouco treinados, nada, né? Nada a se ler aqui. Da mesma forma, em outras carreiras, a gente pode ver igual o arquiteto, né? O arquiteto, dentro desta prancha aqui de arquitetura, existem informações valiosas em cada canto, né? Cada milímetro é calculado, cada espaçamento é calculado, né? Cada ambiente é calculado para receber em cima a estrutura do telhado de forma bem planejada, né? Para depois fazer o piso ali embaixo, dentro das medidas que foram planejadas, enfim. Aqui tem muita informação preciosa para olhos bem treinados. Para aquele que não é treinado, pouco entende e até mesmo não vê nada. Então, nos nossos gráficos também são assim. Vamos começar aqui falando sobre o gráfico de linha, tá? Um gráfico que eu acho muito importante, até mesmo para uma atividade que nós vamos fazer aqui depois e vamos ver que tem dentro do Profit Chart, pouca gente conhece, tá? E é uma ferramenta preciosíssima, preciosíssima. O gráfico de linha, como é autoexplicativo, é uma linha corrida identificando mínimas e máximas de um determinado ativo. Plotado aqui na nossa tela, nós temos o Ibov, né, demarcando máximas e mínimas, e a gente vai ver aqui como isso funciona. A sistemática dele é que ele usa somente preços de fechamento, tendo em vista que a teoria de Dow, né, que a gente
vai tratar muito aqui nas nossas aulas, ela diz que o preço de fechamento é o mais importante, porque representa o consenso dos investidores. Ou seja, começa o dia lá 10 horas da manhã, no mercado à vista, né, encerra às 17 horas. O preço que tem mais importância para a DAO era o preço de fechamento, ou seja, às 17 horas. As mínimas e as máximas não importavam, e sim somente o preço de fechamento. Alexandre, mas como é que tu me explica isso? Digamos que, tá? Deixa eu pegar aqui um vermelhinho. Digamos lá que em dezembro, tá? O índice BOV fechou em 95.800. Vamos analisar aqui numa escala mensal, tá? Numa escala mensal. Fechou 95.800. Preço de fechamento. Linha de tempo, linha aqui de valorização, tá? Então, em dezembro, 95.800. Janeiro fechou em 104 mil. Fevereiro fechou em 100.500. Março fechou em 114 mil. Abril fechou em 122 mil. E maio viemos para 116 mil. Como que ele faz aqui para interpretar como é que é o gráfico linha? Aqui só são fechamentos, tá? O gráfico pode ter ido, voltado, mas o mês fechou aqui. Ele identifica da seguinte forma: ele vai ligando os pontos e vai traçando um gráfico linha, que nem nós vimos ali no outro exemplo do IBOV representado em gráfico linha. Ok? Então, essa é a dinâmica da formação do gráfico linha. Só é representado pelos preços de fechamento. Vamos ao próximo slide aqui. No gráfico linha também eu consigo ter uma ferramenta muito importante, que são os gráficos comparativos. Observem aqui que eu tenho um gráfico comparativo de IBOV contra índice financeiro, né? Então eu vejo que em alguns momentos ele andou muito perto, aqui eu estou analisando numa escala de meses, né? Como a gente pode ver, o último mês aqui estava quase chegando no final de maio. Eu posso ver que ele anda um pouco junto, dá uma afastada, tende a voltar, agora está afastado, pode tender a se aproximar. Então aqui eu posso ver que eu tenho uma distorção, né? Porque eu tenho as bandas muito abertas, as linhas muito abertas. Então em algum momento isso pode se fechar. Tomara que seja com o FNC se valorizando, né? E tentando buscar os patamares do IBOV aí. Aqui também tem outro gráfico comparativo, IBOV versus um papel que está dentro do FNC, que é o Bradesco, né? Mesma coisa, ó, andam juntos, né? Peguei uma escala temporal um pouco maior, agora está bem afastadinho, talvez o Bradescão venha se aproximar mais do IBOV, tá ok? Então, uma ferramenta muito importante no meu ponto de vista. Vamos ver aqui, ó, vamos lá para a nossa ferramenta de comparação dentro do Profit Chart. O que nós temos que fazer? Viemos aqui e criamos um novo layout, tá? Eu vou chamar esse layout aqui de Compare. Ok? Compare. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu quero que a minha base de comparação seja o IBOV. Então, eu já coloco este gráfico aqui na minha tela, o IBOV. O que nós acabamos de ver aqui hoje, né, no nosso fechamento de mercado. Depois eu venho aqui, ó, em inserir indicadores e vou escrever comparação. Tá ali ele, ó, comparação. Vou inserir numa nova janela interna. Inserir. Fecho aqui e vejo que aqui embaixo eu já tenho um indicador aberto. Eu vou lá e vou expandir esse cara. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Venho aqui, ó, no comparação, dou 2 cliques aqui em cima. Ele vai abrir. A primeira coisa é propriedades. Eu vou pedir para ele tirar do automático e me botar em linha. Aplico, eu já vejo que eu tenho 2 linhas. Ativos,
eu quero comparar o Ibov, que foi o primeiro ativo que eu botei lá na minha janela, com algum outro ativo. Excluo o que tem. E eu quero comparar com BBDC. BBDC. BBDC 4, está lá embaixo. Ó. Adiciono e aplico. Eu estou aqui no diário. A cada vez que eu aumento o zoom, isso daqui vai se ajustando, porque ele vai ajustando na minha tela o comparativo do tempo que eu quero. Então, aqui eu estou no diário. Eu quero semanal. Quero comparativo por semana e quero analisar desde 2019, ó, 2019, 2020, 2021, como é que foi o comportamento. 2019 teve muito próximo aqui antes do crash do Covid, né? A partir dali, Ibov se valorizou e BBDC ficou para trás, ó. Então, pela a história que o gráfico me conta aqui, Bradesco sempre andou muito próximo do Ibov e até mesmo 2018 para 2019 ele estava super valorizado frente ao Ibov. E hoje aqui a história que nós estamos vendo é o contrário. Bradesco, né, para baixo do Ibov e com uma diferença bem notória aqui, né? Alexandre, mas eu quero adicionar mais um papel aí. Eu quero comparar, perdão, quero comparar mais um banco. Só vim ali e agora eu vou botar YouTube na jogada. Botar YouTube e aplico. Vejam que na legenda ele já me diz Ibov a linha branca, BBDC a linha azul e YouTube a linha verde. Eu posso ver que YouTube está até mais atrasado do que BBDC em relação à valorização do Ibov. Ok? Ferramenta preciosa que poucos sabem que tem aqui dentro do Profit Chart. Por exemplo, eu há poucos meses atrás eu usava essa ferramenta dentro do TradingView, uma plataforma paga e tal, que custa aí R$ 5.000 por ano, para se ter a plataforma com todas as atualizações instantâneas do nosso mercado Brasil dentro da plataforma, sendo que aqui nós já temos uma plataforma Profit Chart que a gente usa todo dia, que também tinha isso, e eu só fui descobrir aí estudando, né? Vamos lá para o nosso slide. Então, gráficos comparativos, ok. Gráfico de barra, galera. Reparem, aqui é outro tipo de interpretação técnica. Vejam que não é uma linha, mas sim barrinhas, né? Barrinhas como a gente está vendo aqui, ó, no Ibov, ó, seguido uma barrinha com risquinho para a esquerda, outro risquinho para a direita, uma barrinha, risquinho para a esquerda, risquinho para a direita, e tudo vai se conectando e formando este gráfico de barra, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico do Ibov, conforme a gente pode ver aqui nesta figura explicativa. Quando a gente vê, galera, esta figura aqui, ó, uma barra, tá? Com o risquinho lá embaixo para a esquerda e o risquinho lá em cima para a direita, quer dizer que é uma barra positiva, porque a abertura foi aqui embaixo e o fechamento foi aqui em cima. Até vamos trocar essa cor aqui, vamos colocar para uma cor verde, né? Vou botar um pouquinho maior aqui. Barra positiva, eu tenho a abertura lá embaixo, com o risquinho representado para a esquerda, e o fechamento representado para a direita. Uma barra negativa, eu tenho a mesma barra, mas a abertura está lá em cima e o fechamento aqui embaixo. Esse tipo de gráfico é pouco usado, eu não uso ele, porque depois eu vou explicar por quê. Eu não tenho muita informação aqui. Eu não tenho ideia de corpo de candle muito clara, tá, para minha análise técnica. Então, aqui é só para título de informação, para vocês identificarem que existe este tipo de gráfico, esta forma de grafia, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Gráfico de velas, candlestick, história do surgimento do candlestick. Eu não vou parar aqui para falar isso, porque vocês me conhecem e sabem que se eu parar para contar a história, nós vamos ficar aqui 30 minutos falando sobre a história do candlestick, como ele surgiu, que foi através do controle de produção de arroz, do japonês, do chinês e não sei o que, da família. Cara, não é esse o objetivo, mas eu vou deixar um link para ti aqui que é curioso, aqui embaixo na descrição do vídeo, em que vocês podem acessar, entrar num canal bem bacana aí e assistir toda essa história quando vocês tiverem tempo aí no final de semana, né? Curtir com a família esse filmezinho do Candlestick aí. Mas aqui eu vou focar 100% na parte educacional e
prática que realmente interessa. Mas tem uma historinha muito interessante, como que foi que surgiu, e seria bacana vocês também assistirem para título de curiosidade. A título educacional, nós pularemos essa parte e vamos focar no que realmente interessa. Por que que eu falei que eu não dou muita atenção para o gráfico de vela, perdão, de linha ou de barra, né? Porque se a gente fosse fazer uma comparação, o gráfico de linha e o gráfico de barra, ele é uma TV preto e branco, tá? Para análise técnica, ele é uma TV preto e branco. Para quando a gente começa a analisar o gráfico de candlestick, a gente vê que ela é uma TV a cores. Ela nos entrega detalhes lindos, detalhes importantíssimos dentro do nosso gráfico. Detalhes que podem nos chamar a atenção para uma distorção, para uma reversão de mercado, para várias coisas que nos próximos capítulos das nossas aulas nós daremos total ênfase. Aqui eu só quero explicar o princípio de tudo isso, mas nas próximas aulas nós daremos total ênfase, tá? Em tudo isso que eu estou falando, que a TV a cores chamada Candlestick para grafia vai nos entregar. E quando eu falo isso, galera, a gente tem que entender o seguinte: olha só, num gráfico de linha, tá? Aqui eu tenho um fechamento, aqui eu tenho um fechamento. Lembra a teoria de Dow? Ele só faz o preço de fechamento no linha, né? Ó, fechamento, fechamento, fechamento e fechamento. Vejam só, quando a gente linka as coisas, nós vamos ver que aqui nós temos fechamento, aqui nós temos fechamento, está em linha. Mas olha só quanta informação eu perco. Aqui eu tenho uma mínima, aqui eu tenho uma máxima, né? Então eu tenho todo esse movimento que no gráfico de linha aqui eu não tenho plotado. Aqui pode ser um candle de força para reversão de acordo com a história que vem antecedendo ele. Esse candle pode ser muito importante para mim, essa formação de candle aqui, né? Da mesma forma, deste lado aqui, ó, eu tenho um fechamento, tá? Eu tenho um fechamento. Mas vejam só, aqui eu só tenho essa informação e aqui eu tenho informação que rabiscou um suporte, né? Então, o candle sempre vai entregar informações preciosas, das quais no gráfico de linha e até mesmo no gráfico de barra é muito difícil de interpretá-las, tá? Então, TVzinha a cores, TVzinha preto e branco, né? Então, a preto e branco serve para fazer algumas comparações, como eu mostrei. O gráfico de barras eu nem uso, né? Eu gosto de usar, para análise técnica do dia a dia, o gráfico de candlestick. Formação da vela, formação do candlestick, como funciona? Num candle positivo, eu tenho a abertura na mínima, na mínima do corpo, tá? Vamos chamar isso daqui, ó, esta formação aqui de corpo, tá? Aqui é o corpo do candle. E aqui eu tenho as velas ou sombra do candle. Assim que a gente vai usar essa nomenclatura, tá? Então, corpo, velas, pavios ou sombras, tá? É a nomenclatura. Então, aqui é minha abertura na mínima do candle, fechamento na máxima do corpo do candle, mínima do movimento é o pavio para baixo, máxima do movimento, pavio para cima. Isto quando eu tenho um candle representado aqui positivo, né, na cor verde, ou daqui a pouco, se o gráfico é de preto e branco, o positivo é branco, o negativo é preto, né? Então, na formação de uma vela negativa, é inversamente proporcional. Eu tenho a abertura na parede superior do corpo do candle, o fechamento na parte inferior do corpo do candle, máximas e mínimas registrados pelos pavios ou sombras deixados aqui. Vou tentar representar aqui, galera, de uma forma meio amadora, como é que eu vejo esse movimento gráfico, tá? Primeira coisa, vamos aqui imaginar que eu tenho uma resistência gráfica, tá? E um suporte gráfico dentro de um range aí que nós estamos analisando. E dentro deste setor aqui, nós vamos ter o desenvolvimento dos candles. Então, digamos que o meu dia aqui no candle, né, começou aqui
Começou hoje lá, tá? Abertura do índice futuro, primeiro candle do dia. Ele fez máxima numa resistência, voltou, fez mínima num suporte e fechou aqui. Como é que ficou, como é que ficou os pavios? Perdão, exemplo aqui está errado. Ele abriu aqui, fez máxima, fez mínima e fechou acima da abertura. Então, eu tenho um corpo de candle positivo. E da mesma forma, eu tenho que ter aqui os pavios mostrando até onde que foi a máxima e até onde que foi a mínima, nos meus suportes e resistências aqui desse setor gráfico que nós estamos imaginando aqui, né? Da mesma forma, se fosse um candle negativo, né, nós teríamos a abertura, fiz máxima, fiz mínima e fechei aqui. Então, eu tenho um corpo de candle negativo, porque meu fechamento foi abaixo da abertura. E tenho as sombras também aqui, para marcar onde é que foi a máxima do movimento, onde é que foi a mínima do movimento. Alexandre, isso é um candle de 5 minutos, 15 minutos, uma hora, diário, uma semana, um ano? Independe, tá? Independe. É um candle, onde a gente tem a marcação de uma mínima, de uma máxima, abertura e fechamento. Uma mínima, uma máxima, abertura e fechamento. Ok? As distorções, tá? E por que que eu gosto do gráfico de candlestick? Porque nela a gente pode pegar distorções, analisando o tamanho do candlestick e a forma que ele está se modelando de acordo com o volume financeiro. Reparem aqui neste lindo desenho, obra de arte que eu tenho que registrar no meu nome, que eu fiz aqui, onde eu tenho um candle, tenho outro candle e tenho outro candle. E eu tenho também 3 volumes condizentes para cada candle, beleza? Eu tenho aqui, galera, um tamanho de candle, um range de setorização do andamento deste candle. E eu tenho um volume de um tamanho ΔX, proporcional, tá? Eu tenho o aumento do corpo deste candle aqui. E eu tenho um aumento proporcional também dentro do histograma volume. Eu tenho, de novo, um aumento aqui do range de andamento aqui deste gráfico. E, ao mesmo tempo, eu tenho um aumento de volume me levando o preço mais para cima. Aqui, o que, que eu tenho de recado? Né? Eu tenho uma rampa para subir, o carro ele está subindo na direção dessa contrária à força da gravidade aqui, mas eu também tenho combustível que está me levando para cima. Então, eu não tenho nada distorcido, eu tenho um movimento natural de mercado. É uma subida gráfica, assim, digamos, de modo chulo, com aumento de volume também, sendo combustível para que o meu movimento continue. Quando que eu paro e presto um pouquinho atenção? Quando nós estamos lá no nosso movimento natural, candle, volume, volume, candle, candle, volume, tudo direitinho. E daqui a pouco eu vejo este cara aqui, ó, um candle um pouquinho menor ou menor do que o que estavam se formando. Repare que o corpo deste candle, né, junto com a vela, é bem menor do que os outros que formaram aqui, e com um aumento de volume substancial. O que que dá para entender aqui? É que aqui eu tive uma absorção da força compradora que nós estávamos tendo até agora e me deixou um candle de reversão, ou seja, eu tive muito combustível para pouco resultado. Um candle pequenininho com muito combustível de mercado injetado aqui. Então, para mim, aqui está começando um camarada que se chama aqui, para mim, reversão, tá? Eu posso estar começando a ver uma reversão de mercado. Reversão do quê? De uma tendência de alta para uma tendência de baixa, se isso aqui se formar. Depois nós vamos ver que esse candle aqui tem um nome, tá? E ele é muito comum de nós vermos aí em vários tempos gráficos, ok? Só deixei aqui para atiçar a curiosidade de vocês e também para ver como o candlestick é importante, unindo com a leitura de volume financeiro e outros indicadores que nós veremos mais para frente, que são os indicadores pendulares aí de mercado e momentum.
Galera, vamos entrar aqui num assunto muito importante que eu vejo que está gerando muito conflito aí na cabeça de vocês, que é a escala logarítmica e a escala aritmética. Como é que a gente usa, por que que a gente usa e a diferença entre as duas? Então, convido vocês agora a prestarem bastante atenção, porque a gente vai entrar num assunto bem importante para a análise técnica de vocês serem feitas com bastante fundamento e usar a escala que deve usar em determinado ativo. Para isso, galera, vamos a um exemplo prático num papel que nos entregou muito resultado dentro da sala New Way Gold, do nosso analista lá, né, que recomendou essa ação a Tecnos, né, para quem não sabe, estava negociando, nem sabia o que que era, é uma empresa do nosso reloginho, por isso que a gente brincava sempre, né, que horas são agora, que horas são agora, e entregou um belo um resultado aí no swing trade para quem entrou e acreditou na nossa tese aí formada junto com o analista e que deu muito sucesso. Para isso, galera, vamos ao gráfico. Saímos aqui desse gráfico comparativo, vamos entrar aqui no nosso layout comum aqui de análise e vamos pegar este cara aqui. Não está na tela, então vamos procurar ele, Tecnos. Para isso, galera, eu vou analisar o tempo gráfico diário. Primeira coisa, vamos analisar aqui em qual escala nós estamos trabalhando. Posiciono o meu mouse aqui e clico com o botão direito do mouse. Tipo, estou na aritmética, escala aritmética. Beleza, é isso que eu quero para começar a minha análise de forma errada. Selecionei aritmética. Primeira informação que eu tenho aqui, eu tinha uma máxima, tenho uma mínima, tenho um novo topo. Então, eu tenho uma LTB traçada aqui. Vamos traçar, imã ligado. Cliquei lá na ponta, vou lançar aqui neste cara. Beleza, tem uma LTB expressiva aqui, né? E digamos que eu esteja presente neste momento gráfico e não sei o que vai acontecer lá para frente. Eu quero só analisar o momentum de rompimento de uma tendência de baixa. Então, na aritmética, qual foi o momento que rompeu? Eu vou marcar essa proximidade de rompimento aqui e deixar em destaque no gráfico, porque eu sei que foi por estas bandas aqui que rompeu, tá? E aí eu vou passar para uma observação. Quando nós usamos escala aritmética, o próprio nome já diz. Ela vai sempre considerar no preço que 1 mais 1 é 2. E o 100% de 2, para mim obter o 100%, é 4. O 100% de 4 é 8. O 100% de 8 é 16 e assim por diante. Só que, quando nós analisamos isso de forma matemática, dentro de um gráfico, ela dá errado, e nós vamos ver que ela dá errado. Por quê? Porque o nosso resultado em cima dos papéis a gente calcula sempre como porcentagem de valorização. Então, por isso que nós temos que usar a escala logarítmica. Agora, já se nós estamos analisando o nosso trade, o nosso swing trade, dentro de dólar e índice, isso sim está correto, porque a gente nunca fala, ganhei 10% no índice frente à posição que eu abri. Não, a gente sempre fala, ganhei 1.000 pontos, 2.000 pontos, 500 pontos, 300 pontos a partir da posição que eu abri. Então, é uma questão aritmética, porque aquilo é medido em pontos. Aqui nós estamos falando em valorização de preço dentro de uma escala que se movimenta em escala logarítmica, porque nós estamos falando de porcentagem. Aqui, Tecnos, eu comecei a analisar dentro da aritmética justamente para me mostrar a diferença do certo e do errado. Então, aqui a primeira coisa que eu marquei foi o ponto de rompimento de uma linha tendência de baixa. Mas agora eu quero mais. Eu quero saber, deste ponto para este ponto, onde é que eu tenho 200% de valorização? Primeira coisa, 100% de valorização, perdão. Eu vou marcar a minha mínima ali que eu tenho e o pivô de alta, para mim ter o alvo de 200% lá em cima. A mínima, 97 centavos, o pivô de alta era 1,94, a máxima, pela aritmética, é 2,91. Vamos botar direitinho lá. Aparência, posição, 2,91.
Beleza, ok? Lembrando, mínima, máxima, 200% de FIBO, 2,91. Vou apagar esse cara, porque o alvo já está marcado lá, 2,91. Informações que nós temos, repetindo. LTB, o alvo de 200 por cima, mínima e máxima. Rompimento da LTB. Vamos mudar e vamos passar para logarítmica. Vejam só, primeira coisa que eu tenho aqui, o rompimento que estava marcado na aritmética era aqui. Ela já não é mais aqui. Ela está aqui, meus queridos. O rompimento já mudou. Então, a área de explosão marcado na aritmética, ele não é verdadeiro. Ele está neste setor aqui, o rompimento de uma tendência de baixa. Primeira coisa já que nós estamos vendo que está errado, né? Agora, vamos traçar o FIBO. Mesmo ponto, vamos até marcar aqui. Mesmo ponto, 97 para 1,94, que era o pivô de alta. Onde é que está meu 200%? Poxa, já está lá em cima. Já está lá em cima. 3,88. Vamos marcar ele aqui. Aparência. 3,88. Ok. Vou apagar, para mim não me confundir aqui na análise. E aí vamos ver o seguinte, galera. Primeira consideração que eu faço. Se nós pegarmos esse cara aqui, tá? E eu quero ver se tem a mesma escala de valorização de porcentagem daqui para cá, como daqui para cá, que foi o que a aritmética me falou. Vamos mudar de novo ali para a aritmética. A aritmética me disse que eu tenho daqui para cá a mesma valorização que eu teria daqui para cá, porque aqui é o alvo de 200%, correto? Então, vamos ver. Desta mínima até este pivô de alta, eu tenho em média aqui, vamos arredondar para 98%, tá? Deste pivô de alta até meu alvo, já não fecha. Eu não tenho 98%, tá? Então, em porcentagem, eu já tenho uma desconexão aqui, ó, tá? 98% até aqui. Aqui eu não tenho 98%. Vamos ver até o alvo da logarítmica se a gente está correto nessa medida de escala. Aqui eu tenho aproximadamente 100%, 98%. Do pivô de alta até lá o alvo. Vamos ver se a gente tem 98%. Dá quase 100%, 90 e poucos por cento, né? Então, a logarítmica, ela me entrega sempre uma relação de alvos para cima, na mesma proporção do corpo do range que eu estou medindo, né? Que foi o que a gente viu lá, ó. Eu quero 100% projetado daqui para cá, lá para cima, em porcentagem. É isso que eu falo quando eu estou usando a escala logarítmica. Quando eu estou usando a escala aritmética, eu digo assim, ó, eu quero o número de reais, digamos assim, o andamento em reais daqui, eu quero que projete lá para cima. Vejamos se é verdade isso. Vamos colocar bem direitinho. Aqui ele me dá em andamento de valores, tá? Aritmética. Vamos ver se é verdade isso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E aí nós vamos para calculadora. Eu estou aqui no 1,94, tá, galera? 1,94. Eu vou tirar o 0,97, né? 1,94 menos 0,97. Eu tenho aqui 97 cents. Né? Eu tenho 94, tiro 97. Eu quero saber quanto que eu andei aqui. Eu tenho 97 cents. Então, o que a escala aritmética vai me dar como alvo de dobro? Ele vai pegar, vai jogar 1,94 mais o 0,97, que era a diferença. Então, tá lá, ó, 2,91. Entenderam? Eu peguei aqui o range que eu tenho em valorização, que é 97 centavos, somei a 1,94. Ele vai me dar o alvo de 2,91. Isso é uma projeção aritmética. Agora, se eu quero uma projeção logarítmica,
é o que tem em porcentagem aqui. Quase 100%, um pouquinho mais de 100%, 98%, enfim, como a gente viu. Então, se eu quero projetar isso em porcentagem, aí é minha escala logarítmica, que daí eu tenho que vir aqui e mudar, escolher aritmética ou logarítmica, ok? Dica, pessoal, em papéis, ainda mais analisando em longo prazo, médio prazo, e deem por opção valiosa a analisar em escala logarítmica, porque o preço ele se movimenta em valores, em moedas, em espécie, né? Não em pontos, tá? E isso tem que ser medido através de uma escala de porcentagem. Voltamos lá para o nosso slide. Tempos gráficos, galera. A importância dos tempos gráficos na nossa análise técnica. Vejamos o seguinte. Vamos aqui para o input. Por que que o tempo gráfico é importante? Então, vamos para o input, vamos para outro papel. Senão eu vou ter que apagar aqui minha análise técnica, daí vai... Opções de estudo. Vou excluir todos os estudos aqui. Vejamos, galera. Se a gente pegar aqui no semanal, nós vamos ter algumas leituras de topos e fundos, né? Aqui eu vou ter um topo antes do Covid. Aqui eu vou ter a abertura de um gap, fechamento de um gap, abertura de um gap, fechamento de um gap, mínima. Outro ponto aqui de uma máxima, tem uma mínima, tem uma máxima, tem a abertura de um gap de baixa. Aqui tem o fechamento de um gap, mínima, e agora a nossa máxima marcada hoje. Ok? Isso no semanal, num tempo gráfico maior. Além disso, eu tenho aqui a ideia de alguns canais, tá? De alguns canais. Tenho aqui um canal de alta, né? Que eu tenho aqui marcado. Tenho aqui a ideia de um FIBO, que eu posso começar aqui do 100% para o zero, e eu vou ter meus níveis de FIBO aqui, né? Isso tudo num fractal maior, de uma semana. Então, eu tenho informações preciosas, mas, porém, com informações reduzidas. Não tenho tantas informações assim, mas tenho informações, suportes e resistências fortíssimos, porque quanto maior o tempo gráfico, já fica aí uma dica, quanto maior o tempo gráfico, mais respeitados serão os suportes e resistências, mais fortes serão os suportes e resistências, ok? Agora, galera, se eu pegar e começar a diminuir esse tempo gráfico, vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui. Eu tenho uma, duas, três, e vamos dizer aqui hoje, tá? 4 setores aqui muito importantes nesse gráfico. Agora eu quero reduzir para o diário. E afastar um pouco aqui. Vejam que eu já tenho algumas informações que eu não tinha antes, né? Eu vejo isso aqui de forma mais fatiada, ó. Mais suportes, né? Eu tenho mais suportes aqui. Eu tenho mais resistências, né? Eu posso ver alguns outros canais que eu não via antes de forma um pouco mais clara. Tem um outro microcanal aqui, ó, que ele tem que ser considerado, né? Eu começo a ver mais detalhes. Se eu passar isso aqui para os 60 minutos, eu também vou vendo outros detalhes dos quais eu não via, de suporte e resistência. Isso que nós nem entramos em médias ainda, tá? Se a gente pegar e colocar aqui, ó, uma média de, perdão, média móvel, vamos botar aqui dentro do gráfico de 200 períodos, tá? E eu venho aqui e transformo ela em exponencial. Eu posso ver que, vamos botar lá no semanal, que foi por onde a gente começou a analisar.
a minha média 200 semanal, deixa eu apagar tudo aqui, minha média 200 semanal, ela se encontra aqui nesse setor. Já no diário, ela se encontra aqui nesse setor. Já nos 60 minutos, ela se encontra aqui nesse setor. Já no 15 minutos, ela se encontra aqui nesse setor, que foi onde serviu de suporte hoje. Já nos 5 minutos, né, eu tenho ela um pouquinho mais para cima. Então vejam só de suporte e resistência traçado por médias nos fractais do maior para o menor, eu já tenho suportes e resistências preciosos aqui. Mas, Alexandre, por que tu está falando tudo isso? A importância de não ficar estático somente num tempo gráfico querendo operar. Para quem quer pegar day trade em papel, para quem quer pegar swing trade em papel, não tem que ficar somente num tempo gráfico. Tem que dar uma percorrida sempre do fractal maior para o fractal menor. Porque no fractal maior nós temos suportes e resistências muito importantes. No fractal menor, nós vamos ver a história acontecendo um pouco de forma mais rápida. Vejam que nos 5 minutos eu tenho aberturas de pivô de alta, pivô de baixa, de forma mais constante, que é isso que faz o papel se movimentar, porque sempre atrás de um pivô tem uma ativação de stop, muitas das vezes tem uma ativação de entrada de operação, e aí que a gente vê os movimentos explosivos, né? Os movimentos mais fortes do mercado. Coisa que se a gente fosse esperar lá numa semana, poxa, a gente, né, ia morrer esperando esse pivô de alta abrir para daí sim dar ativação numa operação. Já nos 5 minutos, vejam só, aqui tem um pivô de alta, né? Que teve que esperar todo esse tempo aqui para a abertura dele. Ó. Pivô de alta, caiu, 55 dias, depois demorou mais 4 dias para a abertura do pivô de alta. Então, 2 meses aí esperando essa abertura de pivô. Enquanto que lá no 15 minutos, quantos pivôs de alta nós temos abertos no dia aí? Pô, tem uma porrada. Formação de figura gráfica, ombro, cabeça, ombro invertido, ativação da área de neckline e assim vai. Mas eu vejo os gráficos menores como mais sensíveis. Os suportes e resistências não são muito representativos, não são muito de extrema valia assim, para montar uma posição mais forte. Tá? Dentro de um gráfico diário e semanal, os suportes e resistências eu vejo eles como mais confiáveis, tá? Onde eu vejo operações prime, digamos assim, que dá para entrar um pouquinho mais forte, porque é aqui que tem área de defesa realmente, né? Vejam como é difícil abrir um pivô de alta no diário, né? Vejam como é difícil abrir um pivô de baixa no diário. Normalmente ele é aberto com gaps, né? Sempre uma forte resistência, um forte suporte, a forma mais fácil de ser aberto, de ser rompido, é com gaps, tá? Então, esta que é a importância de percorrer os tempos gráficos, essa que é a importância de entender que o trade, o investimento, a alocação do capital, enfim, através de gráfico, ele não deve ser tomada a decisão analisando somente um tempo gráfico. Por quê, galera? Voltamos lá no slide. O tempo gráfico também ele entrega o perfil do operador, tá? O especulador ele vai estar operando mais no tempo gráfico menor. O cara que opera mais swing trade, ele vai estar operando no gráfico de 60 minutos, 120 minutos, enfim. O cara que vai operar um position, ele vai olhar do semanal aí para cima, para ter uma boa alocação, para ter ideia de suportes e resistências, para alocar o seu take de ganho e o seu stop, né, através do gráfico. Detecção de topos e fundos. Topos e fundos a gente vai ter inúmeros nos fractais menores, né? Já nos fractais maiores, a gente vai ter essas zonas não tão repetitivas, né? Vai demorar muito tempo para romper um pivô de alta, um pivô de baixa, né? Então, sempre quando forem fazer suas operações, percorram os tempos gráficos. Não fiquem parados somente num tempo gráfico, tá? Ah, mas eu opero day trade. Mesmo assim, marque nos gráficos onde tem suportes e resistências consideráveis, tá? Onde tem abertura de pivô de um semanal, onde tem abertura o rompimento do uma LTA do semanal. Usem isso, porque é aí que vem as grandes pancadas de mercado,
né? Os rompimentos de tempos gráficos maiores sempre vêm com grandes pancadas, né? Grandes, grandes mesmo, quando se perde uma tendência. Então fica a dica, sempre quando tem um movimento atípico no mercado, já corre no fractal maior e tenta ver o que está acontecendo, porque é lá que a gente vai ver sendo entregue o movimento atípico, né, que está acontecendo, seja uma grande alta ou uma grande correção. Galera, no mais era isso, eu só dei uma introduzida aqui em algumas coisas, das quais nós vamos aprofundar muito mais aí nas próximas aulas. Beleza? Galera, dúvidas, vamos tirar lá dentro do grupo, tá? Do nosso grupo lá do Telegram, eu vou estar à disposição de vocês e a gente vai trocando ideia, tá? Nós vamos trocando ideia. Não vou abrir aqui para dúvidas para não se prolongar, mas as dúvidas nós trocaremos lá dentro do nosso canal do Telegram. Muito obrigado pela companhia, galera. Fiquem com Deus e até a próxima semana.